Boa noite. Oi, boa noite. A gente vai hoje, dar continuidade à nossa disciplina de processo saúde e doença e a gente vai continuar com as apresentações dos seminários, dos modelos assistenciais em saúde. E a gente vai começar agora com a primeira equipe do dia, tá bom? Vocês têm 20 minutos, meninas. Pronto. Boa noite, pessoal. Minha equipe ficou por mim, a Kelly. A gente ficou com o modelo biomédico, que também tem o nome de flexneriano. Pode passar, professora. Deixa eu aumentar aqui. O designado modelo biomédico tem influenciado a formação profissional, a origem dos serviços e a produção do conhecimento da saúde. Esse modelo é frequentemente associado à publicação do relatório Abraham Flexner, um educador, que foi em 1910 e 1911. Nos Estados Unidos, também tem na Europa e na Inglaterra, que se especializou em estudar a educação médica. Aí, pode passar, professora. Esse modelo, a partir dele, foi que a medicina se estruturou, né? E primeiro foi a atenção médica individualista, como se não levasse em consideração as populações, algo bem individual. As ações de prevenção, a promoção não têm valor. Ela trata a doença que ela não olha o individual. O modelo biomédico, ele é muito importante na descoberta de muitos medicamentos, exames, tratamentos, e são muito importantes para o desenvolvimento da medicina e para o aprimoramento da doença. Porém, nos anos 60, 70 e 80, começam a perceber que só esse modelo não é fluente para compreender o processo de saúde e doença, aparecendo outras áreas como a enfermagem, a nutrição e outros, né? Assim, a ciência começa a trabalhar dentro de uma perspectiva do processo de saúde e doença. Esse modelo flexneriano, ele tem a característica no individualismo, né? A saúde e doença é encarada como uma mercadoria. Ela tem uma ênfase no biologismo. É uma medicina curativista. A pessoa só vai na assistência realmente quando ela estiver doente, quase morrendo. Aí eu queria dar um exemplo de uma assistência médica que a gente vê que a gente vê muito a questão do consumismo, né? O médico e, consequentemente, a medicação. A gente vê muito na atenção básica, né? O paciente chega lá, já ouvimos falar, né? Vai na unidade de saúde por um médico, tomou uma conduta um pouco mais diferente do que ele é acostumado. Ele solicitou para o paciente ter cuidado na alimentação, fazer uma prática física. Aí o paciente não gosta da conduta. Por quê? Aí ele sai de lá, e não gosta porque ele queria a medicação. Aí a gente vê a exacerbação da medicação. Isso é uma forma sorrateira, né? Sutil, sendo incumbida. Realmente somos tratados só através de uma medicação. Ai, pode passar, professor.
Kelly. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Alô, tá me ouvindo? Sim. Kelly? Agora seu microfone está desligado. Oi, Seu microfone estava desligado. pronto. Vou continuar. O modelo biomédico de saúde é o mais dominante no mundo ocidental e se concentra puramente na saúde, em termos de fatores biológicos. Ele tem uma ênfase muito grande na especialização do médico, numa perspectiva mais biologicista do processo de saúde e doença, tem uma visão mais técnica, uma visão mais científica, né? Tudo precisa ser comprovado cientificamente, como a gente vê em vários exemplos do nosso dia a dia. Como a Cris já falou, né, no modelo biomédico, houve a descoberta de muitos medicamentos, muitos exames, tratamentos que foram muito importantes e ainda são muito importantes para o desenvolvimento da medicina e do aprimoramento da nossa saúde. Nos anos de 60, 70, 80, a gente começa a ver que o modelo biomédico não é suficiente para compreender o processo de saúde e doença, porque vem as outras áreas, né, como a nossa, a enfermagem, que é uma área que atende muito o paciente como um todo, né? Eu vou até citar aqui um exemplo de uma pessoa que tem diabetes. No modelo biomédico, essa pessoa ela não ia ter o atendimento que ela necessita, porque muitas vezes é uma pessoa muito leiga, que não vai entender a doença, não vai saber fazer essa dieta, né? E aí ela vai precisar de todo um acompanhamento da enfermagem, muitas vezes do psicólogo, porque a doença é uma doença difícil de tratar, né? Difícil de tratar e ao mesmo tempo fácil, para a pessoa entender, né? Se vai fazer sua dieta, sua atividade física, ela vai conseguir levar uma vida normal. E aí é que começa a surgir as críticas do modelo biomédico, né? Porque esse modelo não dá conta desses aspectos sociais, culturais e econômicos. A partir daqui, se propõe um outro modelo a compreender o processo da saúde e doença, que é um modelo psicossocial. Deu para compreender, professora, nosso trabalho? Pode passar, professor. Aí tem uns modelos, né? É o foco no individualismo, a família não é levada em consideração, a saúde, doença encarada como uma mercadoria. Ela tem ênfase no biologismo e é uma medicina curativista, né? E, tipo, essas críticas ao modelo proposto por Fleckner está finalmente sendo desconsideradas, né? Independentemente dos interesses e motivações envolvidas. Está abrindo novas oportunidades, né, de considerar novas e antigas questões, que envolvam questões mais amplas, como a concepção, saúde e doença. Pronto.
Parabéns aí a equipe dupla, né? A dupla equipe. Realmente, como vocês colocaram, né? Um modelo ainda muito presente na nossa realidade. Eu, particularmente, considero muito cultural isso, né? Como você colocou, um serviço de saúde, né? Uma unidade básica de saúde. Se você fosse, muitos pacientes vão, né, em busca do serviço, e se eles não, né, passarem uma consulta com o médico, ou não saírem com uma receita de remédios, aquele serviço não presta, aquela consulta não serviu, né, isso é muito ruim. Então, assim, ainda é muito cultural nosso, né, só buscarmos os serviços de saúde no momento das doenças, né, e aí é uma das características, né, do modelo biomédico, essa busca pela cura, né, e essa relação que a gente ainda tem muito dependente, né, mesmo tendo uma equipe multiprofissional aí com mais de 11 profissionais, a gente ainda se amarra muito, né, apenas ao profissional médico. Parabéns, meninas. Alguém da sala tem alguma pergunta para a dupla? Não? Bom, se não temos, então a próxima equipe já está pronta. Estamos, professora. Pronto. Vocês me mandaram os slides? Mandei mais cedo. Tá, vou procurar aqui. Pronto, meninas, podem começar, tá? Certo. Boa noite, gente. A gente ficou com... Tá todo mundo me escutando? Dá para escutar, não dá? Tava com um probleminha no meu microfone. Estamos. Dá para escutar, sim. A gente ficou com o modelo assistencial da clínica ampliada. A equipe é a Catiana, a Hortência e a Sheila. Pode passar, professor, por favor. A clínica ampliada é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização propõe para qualificar o modelo de se fazer saúde. Aí eu anotei umas coisinhas aqui para mim dar uma explicação melhor. A clínica ampliada tem a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida,
na qual a doença está inserida. O foco da clínica ampliada é a promoção, a prevenção, a recuperação e a reabilitação em saúde, envolvendo ações terapêuticas individuais e coletivas, dando ao sujeito uma vida mais autônoma e fortalecendo como protagonista de sua vida. A clínica ampliada, ela vem escutar o paciente, escutar os problemas, qual a enfermidade, o que levou àquela enfermidade. A vulnerabilidade e o risco do indivíduo são considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos, mas também leva em conta a história de quem está sendo cuidado. Pode passar, professor, por favor. Agora a Sheila vai dar uma explicada. Boa noite. Aqui a gente está mostrando o modelo tradicional, né? E a clínica ampliada. A baixa capacidade. Gente, desculpa. Criança, meu filho. Baixa capacidade resolutiva e poucos instrumentos para compreender e agir sobre determinantes que interferem no processo de saúde e doença. Na clínica ampliada, formação de equipes territoriais, visão territorial, formação de equipes multiprofissionais e olhar transdisciplinar. Quer dizer que na clínica tradicional é sempre procurando... Desculpa, gente. João Miguel, vai para lá, por favor. Fica lá com o papai. Eu perdi o foco. Na clínica tradicional, no modelo tradicional... Tudo bem, gente. Pode ficar tranquila, viu? A resolução de problemas é mais complicado, porque eles só se baseiam no que é dito, no que o paciente fala, no que o paciente relata, no que o exame mostra. Já na clínica ampliada, ele leva em conta tudo que o paciente tem a propor, desde o que ele está sentindo, os exames que ele está mostrando, como é a convivência dele em casa, o que acontece em casa, quem cuida dele, quem deixa de cuidar, quais são os tipos de... por que ele chegou a contrair aquele tipo de doença, que seja físico, mental, qualquer psicológico, qualquer tipo de... Ele leva em conta todo o histórico do paciente, desde a adesão da doença e o que acontece no cotidiano dele. Aí tem... Qual o diferencial da clínica ampliada para o usuário? A ampliação da clínica trabalha os danos e os benefícios gerados pelas práticas de saúde e aposta nas equipes de diferentes especialidades, compartilhando a responsabilidade com os usuários em seu entorno. O serviço de saúde pode acolher a queixa do usuário, mesmo que a fala pareça não ter relação direta para o diagnóstico e tratamento, pois essa escuta auxilia o próprio usuário a descobrir os motivos de seu adoecimento, por exemplo, é exatamente o que eu estava explicando. Por exemplo, uma pessoa chega relatando que está com diarreia, falta de apetite e tudo, mas ele simplesmente diz isso, não explica qualquer outro motivo que seja. Já as equipes multidisciplinares que vão na casa, agente de saúde, um parente que cuida, por exemplo, se for uma pessoa idosa, um parente que cuida, ou uma criança, aí a mãe vai explicar, olha, a gente não tem esgoto, ela brinca muito a céu aberto, o agente de saúde pode dizer como é a convivência dele naquela área, quais são os focos de risco que tem naquela área. Então, é um diferencial muito grande as equipes multidisciplinares, os outros profissionais que são envolvidos, diferente do modelo tradicional. Pode passar, professora. De novo, isso daí eu já expliquei também. Hello, Moto.
Professor, a Hortência, que é a próxima a apresentar, está com um probleminha no áudio, viu? Está só resolvendo aqui, já que ela dá continuidade. Tudo bem. Tá dando para me ouvir agora? Boa noite. Você está com o computador e com o celular? Pronto, agora eu desliguei. Pronto. Porque não saiu áudio no meu computador, eu tive que entrar no celular. Tá ótimo, tudo bem. Pode passar, viu? Pronto. Como as meninas já falaram, né? Eu vou só complementar. Na prática, como a clínica ampliada acontece? A clínica ampliada, ela acontece através da escuta. O trabalhador de saúde vai buscar junto ao usuário os motivos pelos quais ele adoeceu e como se sente com os sintomas, para compreender a doença e se responsabilizar com a produção de sua saúde. Assim, muitos profissionais, eles tendem a considerar tudo que não diz respeito à doença como uma demanda excessiva do atendimento, né? Só que na clínica ampliada, a gente não deve desvalorizar nenhuma abordagem disciplinar. Ao contrário, a gente tem que buscar investigar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho. Quer dizer, tudo que o paciente está relatando, a gente tem que levar em consideração na clínica ampliada. Tem que ver como foi que essa doença apareceu, como o paciente se sente com alguns sintomas. Tipo, desvendar mesmo como foi que essa doença começou. E ver, dos principais pontos, é ver como o paciente está lidando com aquela doença. Eu vou exemplificar aqui um atendimento. Tipo, uma pessoa está com hipertensão, aí esse paciente, ele anda deprimido, ele está se sentindo isolado, está desempregado, e tudo isso vai interferir naquela doença, vai interferir no tratamento da doença. Então, quanto mais longo for aquele tratamento, maior vai ser a necessidade de participação e adesão do sujeito no seu processo terapêutico. E maior vai ser o desafio da equipe de lidar com aquele paciente enquanto sujeito, né? Pode passar, professora. Aí também a gente colocou a importância da família no tratamento. A gente tem que ver o lado da família, como que a família está lidando com aquele paciente, com aquela doença. A clínica ampliada visa muito isso, de entender como o paciente está lidando com a doença. Então, a gente tem que ver também o lado da família, a interação, o diálogo da família, a prevenção para também a família não ficar doente ou não contrair, dependendo da doença, não contrair aquela doença. A colaboração também, porque, tipo, se for um paciente deprimido, como eu falei anteriormente, aquela família tem que estar atenta se o paciente vai estar aderindo ao tratamento e se ele vai estar fazendo um tratamento correto. Então, a família é muito importante também nesse aspecto da clínica ampliada. Pode passar. Pode passar o slide, professor. Pronto. A implementação da clínica ampliada no serviço de saúde. O PNH, ele disponibiliza uma cartilha,
com propostas e orientações para a equipe, né, da clínica ampliada, para consultas de equipe de saúde e usuários. Pode passar. Hortência? Pode passar, professora. Tem mais algo? Não tem, não apareceu o slide aí? Esse é o último? Professora? Hortência, só um minutinho, tá? Que a gente não está conseguindo te escutar, mas o problema é... Não, eu pedi para você passar o slide. Ah. Ou é o último? Não, acho que tem mais um. Pronto. Nessa cartilha, ele fala muito sobre a clínica ampliada e algumas perguntas que a equipe de saúde deve responder, né, para ver se está aderindo bem ao sistema. Algumas dessas perguntas são: a equipe de saúde está se deixando levar pelos próprios valores? Quer dizer, a equipe de saúde, às vezes é difícil, mas a equipe de saúde tem que deixar de lado os seus valores e entender os valores do paciente, né? Não interferindo de forma pessoal e sim profissional. A equipe está percebendo como o usuário se vê portador do diagnóstico, é como eu já falei naquele exemplo. O profissional, ele tem que ver, ele tem que estar com essa preocupação se o paciente, ele está dando importância àquela doença, como ele está se comportando com aquele diagnóstico, se ele está aderindo bem ao tratamento, se ele está conseguindo compreender é porque eu perdi a palavra. Compreender e aceitar aquele diagnóstico. Pronto. Se ele está aceitando o diagnóstico. Outra pergunta. Estão produzindo autonomia para com o usuário? E se estão atentos e incentivando o usuário a viver, apesar da doença, independente do grau de limitação que ele provoca. Aqui eles têm que ver, tipo, se aquela doença não interferir na vida do paciente. Eles têm o paciente tem que viver sem aquela doença estar interferindo. Pronto, professor, é isso. Pela nossa pesquisa, eu gostei muito dessa assistência da clínica ampliada. Eu sei que, às vezes, o profissional, ele tem uma demanda muito grande, então, às vezes, ele deixa passar muita coisa. Às vezes, aquilo que o profissional tá escutando do paciente, acha que não faz parte do diagnóstico, mas, às vezes, aquilo lá está interferindo no tratamento do paciente e o profissional deixa passar. Até porque a gente sabe que a demanda é muito grande, os profissionais têm muito o que fazer na unidade, mas a gente tem que ver a importância dessa escuta. Ok, meninas, é isso mesmo, né? Realmente é um dos modelos assim, mais encantadores, né, em termos de modelos assistenciais à saúde, que é uma forma mais integral, né, uma forma mais ampliada de estar acolhendo, né, esses pacientes. É por isso que esse modelo está dentro da Política Nacional de Humanização, né, porque ele foca exatamente
nessa escuta, nesse acolhimento, nessa resolutividade, né, dos processos, tá? Parabéns aí para a equipe. Alguém da sala ou alguém aqui de casa tem alguma pergunta sobre o modelo? Os meninos aqui de sala ficaram com dificuldade em escutar direito. Boa noite. E os meninos aí de casa têm alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, boa noite. Boa noite. Não seria bem uma pergunta, mas só uma observação aí para incrementar aí no modelo aí das meninas, da equipe das meninas. Sim. Esse tipo de assistência, né? A gente vê muito no atendimento lá na policlínica, né? Quando a gente vê a questão da investigação que eles fazem quando a gente passa por uma consulta, elas dando aí um exemplo, né, sobre a questão deles fazerem a pergunta, né, como é que a pessoa vive, as condições, né, eles perguntam a questão de saneamento básico, quantas pessoas vivem na casa, né, as condições da pessoa, como foi, quando é criança, né, pergunta como foi o parto, faz assim toda aquela investigação, né, para chegar até o problema do paciente em si, né, que vai para a consulta. Sim. E aí a gente acaba ficando assim, com aquela interrogação na cabeça, né? O que é que tem a ver tantas perguntas para chegar ao que realmente, né, a pessoa foi lá, né, atrás do atendimento, mas faz bem sentido mesmo, assim, tudo, quando a gente vai analisar. Oi, Sheila. Porque exatamente o modelo é justamente para isso, é uma coisa tipo, como se fosse assim, mais humanitário, para a pessoa poder, às vezes, a gente não sabe bem, nós pacientes não sabemos bem explicar, dizer o porquê, como foi que a gente chegou até aquilo, o que foi que aconteceu. Às vezes até um problema, tipo um exemplo, um problema, eu tô com ansiedade. Problema simples, né? Não, uma ansiedade, um problema psicológico que não dá para diagnosticar no exame, não tem exame de sangue, não tem exame clínico, não tem exame que vá diagnosticar. Então, aquela conversa, aquele diálogo, aquele monte de pergunta, como você citou, aí às vezes acaba chegando no problema que a gente não tem como dizer, não tem como expressar, ou às vezes tem vergonha, esse tipo de coisa. Com certeza. E a importância, né, que isso tem para a gente, porque é muito importante esse tipo de acolhimento para poder... muita gente não se sente à vontade de relatar esse tipo de coisa e acaba não precisa ser tão claro dizer com as palavras específicas, mas a gente acaba recebendo o apoio que precisa. E aquela coisa, né? A pessoa acaba, não vou falar isso não, porque não tem nada a ver, no pensamento, né? Acha que não tem nada a ver, né? E acaba que não relatando. Mas... Exatamente. Pelo que eu vi, assim, pela minha experiência, tem muitos pacientes, um exemplo, chega com a pressão alta e às vezes o médico só vai lá, prescreve alguma medicação e pronto. Aí não conversa, não pergunta. Aí quando a gente começa a conversar, aprofundar, parece que é como a pessoa vê a gente como um interesse por ela, né? Pelo paciente. Aí a gente vê que pode ser uma briga familiar, um problema familiar que está desencadeando essa pressão alta. Aí não adianta só tratar a medicação se a paciente vai continuar tendo aquele problema e não vai conseguir solucionar. Hortência, você quer falar ou você estava ainda... Ela já estava falando, professora. Ainda está levantadinha aqui a mão. Tá, desculpa, é porque tem que apertar aqui de novo. Pronto, a Carolinha que quer falar isso. Não, professor. Na verdade, a gente estava falando todo mundo junto. Tá. É porque só vai abrindo uma por uma para mim. Aí. Mas é muito nisso que vocês colocaram, né? É realmente uma perspectiva muito mais. E tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Tem tudo a ver com aquela questão das concepções de saúde,
né, do processo saúde-doença em si, né? Por que a gente vai tão longe, né? Porque se a gente for conhecer aí o contexto, né, de onde esse indivíduo mora, de quais são os seus hábitos alimentares, né? Como é que se deu o desenvolvimento dele na infância, tudo isso pode ter uma relação, né, sem falar nas questões hoje relacionadas à saúde mental, né, que também tem aí uma repercussão grande nesse aspecto, né? Hoje mesmo eu estava falando de vocês, dando aula para os meninos da semiologia semiotécnica, né? Falando para quando eles cruzarem com vocês, dizerem para vocês aproveitarem ao máximo a disciplina de processo, saúde e doença, né? Porque hoje a aula inteira deles foi foi a anamnese, né? A realização da anamnese, do exame físico, de verificação de sinais vitais, mas para tomada de decisão. E aí a gente não falou em outra coisa a não ser processo, saúde e doença, né? Em como se dá, qual é a relação de eu perguntar, gostei muito dessa questão que a Rosângela colocou, qual é a razão de eu perguntar qual é a renda da família, né? Qual a razão de eu perguntar quantos filhos, quantas pessoas moram na casa, né? O que isso tem a ver com a minha doença, né? Pode ter tudo a ver, entende? Então, a gente lá hoje, né, tendo essa aula já com o intuito deles irem para as vivências práticas, né, irem fazer essas entrevistas, irem fazer esse acolhimento aos pacientes, a gente se reportou, né, aí a nossa disciplina de processo, saúde e doença, tá? Então, tem muita relação, esse modelo, né, sobretudo, tem uma relação muito grande com o processo saúde e doença, com o que a gente entende, né, por processo saúde e doença, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tanto é que é um modelo aí tão querido, né, que muita gente ajudou e compartilhou da sua experiência, né, e da sua compreensão com relação ao modelo, né? Então, parabéns, meninas. Se não temos mais nenhuma equipe para complementar ou para tirar alguma dúvida, podemos passar para a próxima equipe. Podemos ser a próxima equipe, professora? Podemos, sim. Você me mandou também, não foi, Carol? Mandei, sim. Vou abrir aqui. Então, podem começar, tá? Pronto. Vocês estão me ouvindo direito? Ok. Boa noite. Me chamo Caroline. Hoje, eu e a minha equipe vamos falar um pouco sobre os modelos assistenciais da saúde. E a minha equipe ela é composta por mim, por Marielle e por Larissa. Eu vou começar falando. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Os modelos assistenciais são as formas como a assistência na saúde ela é organizada. Os modelos assistenciais, eles podem variar ao longo do tempo e espaço que eles estão inseridos. E não é possível, ao certo, dizer quantos modelos já foram realizados e quais ainda estão existentes atualmente.
Pode passar. Pronto. No Brasil, vários modelos assistenciais tiveram ascensão e declínio. No período da República, em meio às pandemias existentes, foram criadas campanhas contra algumas doenças, sendo elas a febre amarela, peste, varíola, entre outras. E acabaram se tornando uma política de saúde. Na década de 1930, foram instalados centros e postos de saúde para poder atender algumas demandas específicas, como tais elas, o pré-natal, vacinação, infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose. E nessa ação foi realizado dois tipos de modelo, que é o assistencial médico hegemônico, que é o atendimento a demandas específicas, e o sanitarista, que é campanhas de saúde. Você pode passar o slide? Modelo, o modelo hegemônico privilegia as demandas espontâneas da população com o atendimento médico. Já o modelo sanitarista, ele se constitui em campanhas de saúde. Aí tem o modelo médico assistencial, que ele privatiza e é centrado na demanda espontânea. O modelo da atenção gerenciada está fundamentado a partir da análise de custos, benefícios, modelo de campanhas sanitaristas e programas especiais, que consistem em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, propostas alternativas, elas prevalecem, as propostas que enfatizam e relacionam o uso de tecnologias na atenção médica, no gerenciamento. Já a oferta organizada compreende as necessidades epidemiologicamente identificadas e mantém as relações funcionais e programáticas com as demandas espontâneas no interior da unidade de saúde. A industrialização é a organização de serviços a partir de uma rede estruturada, meios de comunicação, integração e um modelo de comunicação e um modelo de atenção da base epidemiológica. As ações programáticas de saúde foi construída a partir da redefinição dos programas específicos de saúde. A vigilância de saúde, ela visa propostas de problemas de saúde, propostas sociais, que correspondem entre níveis de determinação, níveis de intervenção. A estratégia de saúde da família, ela foi criada para a orientação da atenção básica e permitindo a inclusão entre as respostas e as alternativas. Você pode passar o slide para mim, por favor? Dentre os modelos hegemônicos, encontra-se médicos assistencial privatiza, no qual se baseia na organização de serviços em conformidade com a demanda espontânea, onde o paciente ele procura o melhor atendimento de acordo com o seu sofrimento e também do seu conhecimento. O modelo ele tem como principal característica o individualismo, saúde e doença, doença da mercadoria, a história da prática na medicina, a medicalização dos problemas, privilégios na medicina, o estímulo ao consumismo médico. Você pode passar o slide? O modelo sanitarista, ele tem os seguintes aspectos. Ele remete à ideia de campanha e de programa. Ele ilustra a saúde pública, centrada no biomédico. Ele fortalece a influência americana. Ele desenvolve alguns programas especiais, incorporações de vigilância sanitárias e epidemiológicas. Agora eu vou passar a fala para Marielle.
Boa noite. Pode passar o slide. Vou falar um pouco sobre o modelo médico assistencial privatista. Esse modelo é centrado também na demanda espontânea, porém, ele é baseado em procedimentos e serviços especializados na clínica. Ainda é o mais prestigiado na sociedade. A sua principal fonte é a demanda aberta, o objetivo é na doença ou no doente. Seu agente é o médico, complementado pelos paramédicos. Os meios de trabalho são as tecnologias médicas, as formas de organização são as redes de serviços, com destaque para hospitais. Este presente na assistência filantrópica e na medicina liberal, fortalecida através do Instituto Nacional da Previdência Social. Pode passar. O próximo é o modelo da atenção gerenciada. O presente modelo está fundamentado a partir da análise de custo, benefício e custo, efetividade e na medicina baseada em evidências. Tem como principal área a epidemiológica, clínica, informática e bioestatística. Como principais aspectos, temos a retomada do aspecto saúde e doença, como mercadoria, biologismo e a subordinação do consumidor. O principal diferencial desse modelo é que há uma racionalização dos procedimentos e serviços especializados, indo contra a partida do modelo médico assistencial privatista. Pode passar. Pode passar. Vou falar agora sobre os modelos de campanhas sanitárias e programas especiais. Consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças e riscos em determinados grupos populacionais. Seus principais aspectos são administração vertical, com coordenadores ou gerente nacional, estadual e municipal, cujas decisões, normas e informações atravessam instituições, estabelecimentos e serviços da saúde de forma individualizada. O modelo de campanhas sanitárias e programas especiais podem gerar alguns transtornos, por existir um programa para cada doença, gerando dificuldade no controle de verbas, integração entre unidades de serviços e gestão. Além do fato de que, muitas das vezes, vários indivíduos possuem mais de um problema de saúde ao mesmo tempo. Agora vou falar um pouco sobre as propostas alternativas. Prevaleceram as propostas que enfatizam a racionalização, o uso das tecnologias na atenção médica e o gerenciamento eficiente. A principal foi a atenção primária à saúde ou medicina comunitária. No período da década de 1970, essa proposta foi vista pelos opositores ao governo militar como uma estratégia de levar assistência à saúde em população em geral. A partir disso, foi necessário buscar alternativas para a assistência de saúde. Assim, foram valorizadas propostas como oferta organizada, programáticas de saúde, vigilância da saúde, estratégia de saúde da família, acolhimento e linhas de cuidado. A maior parte dessas propostas é com o objetivo de atender às demandas da população e promover a integralidade da atenção. Agora eu vou falar um pouco sobre a oferta organizada. Já a oferta organizada, ela compreende as necessidades epidemiologicamente identificadas e mantém relações
funcionais e programáticas com a demanda espontânea no interior da unidade de saúde. Os problemas eram identificados através da análise da situação por estudos epidemiológicos, que a partir daí geravam a oferta organizada. O local que se organizar através da oferta organizada atenderá os serviços por consulta, pronto atendimento, urgência e emergência. Também se preocupa com o ambiente, com o controle de doenças e riscos e o atendimento à demanda da comunidade. Agora vou passar a fala para minha colega Larissa. Boa noite. Professora, pode passar, Gisele? Distritalização, professora. Pode passar mais. A distritalização é a organização dos serviços a partir de uma rede estruturada, meios de comunicação e a integração e o modelo de aquisição de dados epidemiológicos. A estrutura dela é a partir de 12 princípios, que é o impacto, a orientação por problemas, intersetorialidade, planejamento e programação local, autoridade sanitária local, corresponsabilidade, hierarquização, intercomplementabilidade, integralidade, a descrição, heterogeneidade e realidade. Pode passar. A vigilância em saúde, ela é uma proposta que visa os problemas de saúde, as respostas sociais, correspondência entre níveis de determinação e níveis de intervenção, que é o controle de causas, de riscos e danos, e as práticas sanitárias, que é a promoção, a proteção e a assistência. Os principais aspectos da intervenção sobre os problemas de saúde, maior atenção em problemas que requerem maior atenção e maior acompanhamento, relação entre as ações promocionais, preventivas e curativas, e atuação entre os setores e ações sobre o território. Pode passar. As ações programáticas de saúde, ela foi construída a partir da redefinição de programas especiais de saúde, recompondo as práticas de saúde no nível local, através do trabalho prático, ágil, e também a prática organizada. A estratégia da saúde da família, que é o ESF, né? O PSF, que é o Programa de Saúde da Família, ele é, a princípio, como parte do modelo sanitário de campanha. Foi modificado pelo modelo assistencial. Foi criado como uma estratégia para a reorientação da atenção básica e também permitindo a inclusão entre as propostas alternativas. Os modelos assistenciais e o contexto atual brasileiro. O processo de construção do Sistema Único de Saúde, SUS, tem um propósito central de racionalizar formas de financiamento e gestão dos sistemas estaduais e municipais de saúde a partir de uma proposta de gerar maior autonomia política dos municípios. Hoje, o sistema de saúde brasileiro é uma relação entre os mais diversos modelos assistenciais, com maior vinculação aos modelos hegemônicos, bem como o modelo médico assistencial privatista e o modelo assistencial sanitarista. A dificuldade de financiamento do modelo de saúde vinculado na doença exige o estabelecimento de novas estratégias que visem a qualidade de vida e o desenvolvimento das comunidades com participação dos cidadãos. Larissa? Oi. Seu áudio está muito ruim. Terminou? Terminei.
Então acabamos, professora. Bom, parabéns, né, a Carol, Maria e Larissa, na apresentação. Daí eu pergunto se alguém aí de casa tem alguma pergunta, alguma dúvida. Sheila, você quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Nada? Bom, pelo que eu entendi, vocês já concluímos aqui as apresentações, né? Conforme aqui a minha frequência. Não é isso? Tem alguma equipe ainda para apresentar? Não, é isso? Ana Kelly já apresentou, Camille também, Carol, Crícia, Stephanie, Ítalo, Jeane, Jones, Jordão, Roberto, Joyce, deixa eu ver aqui. Joyce também, Karina, Catiana, Larice, Laiane, Lori, Hortência, só Maria de Lourdes que não apresentou, né? Vanessa, Marielle, Paula Amanda, Pedro Ítalo, Rosângela e Sheila, ok? Concluímos aí a apresentação dos seminários, né? Tudo bem, Paulo. Concluímos aí a apresentação dos seminários, né? Dos nossos modelos assistenciais. Quem conseguiu aí acompanhar a apresentação, né, de todos os colegas, viu a diversidade de modelos que nós temos, né? Sobretudo, a última equipe, ela trouxe aí exatamente esse apanhado, né? Dessa diversidade de modelos assistenciais que nós temos, como elas mesmas colocaram, que ou nós já tivemos ou nós ainda temos, né? São modelos que nós já passamos por eles, né? E alguns que nós ainda estamos vivenciando. E não tem como se organizar, né, saúde, se organizar um serviço de saúde sem que haja uma escolha, né, de um modelo, né, ou a elaboração de um modelo, né? A gente precisa ter essa compreensão, né, de trabalharmos, da importância de estarmos trabalhando aí com um modelo definido, né? E aí a gente viu, né, que cada um dos modelos que nós estudamos, que nós realizamos aí o nosso seminário, cada uma das equipes, né, deve ter percebido o quanto esses modelos têm relação, né, com a evolução histórica aí da saúde, né? Essa evolução, ela se deu, né, aí ao longo da nossa história, né, exatamente para atender determinadas necessidades, né? Então, assim, quando você... Deixa eu só fechar essa porta aqui, gente, só um minuto. Quando nós temos, né, uma demanda
né? Vocês acabaram de ver aí o modelo assistencial de campanhas, né? De campanhas de prevenção, de campanhas de saúde. Então, foi exatamente surgido a partir de uma demanda, né? Historicamente, né, o Brasil, lá, e a gente já deu uma abordada, né, nesse assunto quando a gente estava estudando história natural das doenças, né, toda a evolução histórica, a gente viu que lá no início, né, lá quando nós fomos, né, descobertos, tiraram a coberta, né, em cima do Brasil, a gente só tinha os índios, né, e eles já tinham conseguido desenvolver um modelo de assistência à saúde para eles, né? Então, eles tinham uma figura do pajé ou do curandeiro, enfim, era a pessoa mais idosa, né, das tribos, que ela detinha conhecimentos sobre as raízes, sobre as folhas, né, sobre como fazer chás, como fazer lambedores, como fazer misturas, né, para colocar em ferimentos, e era assim, né, que as doenças, as patologias na época elas eram tratadas, né. Com toda a evolução que nós tivemos, né, de repente nós somos aí dominados, né, explorados, e nesse momento, né, surgiram, né, a mistura das raças, né, o contato com raças diferentes, e aí começou-se a ter uma diversidade maior de doenças, né, e os processos de cura, de tratamento dessas doenças, obviamente, eles precisavam ser ampliados, né? Então, a gente teve aí a mistura, né, a convivência entre negros, índios e os brancos, né, portugueses, começaram a conviver, e essa convivência ela foi se expandindo, né, e foram crescendo em termos de território, muitas áreas passaram a ser habitadas, e aí começou-se o processo de urbanização, e um processo de urbanização ainda muito deficitário, onde várias doenças surgiram exatamente pelas questões sanitárias, né, de higiene, de esgoto, de destino adequado do esgoto, destino adequado do lixo, né, de tratamento adequado da água, de consumo humano, enfim. E aí, gente, começaram a surgir, né, aí modelos, né, e aí quem foi que ficou com o modelo medicalocêntrico? O modelo não achei aqui. O modelo medicalocêntrico, né, ele atua, ele visa, né, exatamente esse período, né, apesar da gente saber que até hoje nós ainda temos uma tendência muito grande para voltarmos a esse modelo, né, mas ele era focado na figura de um profissional médico. Então, você só conseguia avaliar, por exemplo, o desenvolvimento de um bairro, de uma localidade, se lá tivesse a presença de um médico, né? Senão, você não conseguia, né? Você não tinha, não evoluía, né? Aquele lugar, ele não se desenvolvia e não acompanhava aí outros lugares que tinham a figura do médico. Passou-se, né, esse período, aí eram os períodos mais ainda introdutórios da colonização, do desenvolvimento urbano, né? E aí a gente começou a ter
outros tipos, né, de patologias e começaram as guerras, as disputas, né, por território baseadas em enfrentamentos, né, isso a nível mundial, e surgiram os primeiros hospitais, né, e aí a gente já estudou aí o modelo hospitalocêntrico, né, exatamente nesse foco de cuidar dos feridos de guerra, né, após isso, cuidar dos pacientes que precisavam de um isolamento da sociedade, da comunidade, porque eram portadores ou de doenças transmissíveis, né, como na época lepra, cólera, tuberculose, que mais? Peste bubônica, né? Então, esses indivíduos, eles eram isolados nos hospitais, né? Como também começou-se a dar evidência, né, aos transtornos mentais, aos transtornos, aos distúrbios voltados para saúde mental. E aí essas pessoas também, né, na época, precisavam ficar, né, em nosocômios específicos para o tratamento dessas suas patologias mentais, né? E aí passamos por uma época, por uma fase onde o hospital era o centro do tratamento, né? Onde você pensou, adoeceu, enfim, era o hospital que a gente buscava, né? Por isso, a demanda de busca pelo hospital era tão grande que os hospitais, esses primeiros hospitais, né, que surgiram, eles sempre vieram de origem religiosa, né? Sejam evangélicos, protestantes, católicos, a figura mais importante, né, era a figura mesmo das igrejas, né? E aí o médico ele era uma pessoa que trabalhava no hospital, mas a nível mesmo de organização da unidade eram as freiras, né? No caso de hospitais, no caso das Santas Casas, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Mas a gente também teve hospitais adventistas, né, hospitais presbiterianos, hospitais até de outras, como o israelita, né, como o sírio-libanês, né? Então, são congregações usualmente europeias, né, de tipos de religiões, né, tipos de crenças oriundas aí dessas imigrações para cá, para o Brasil. E aí, inicialmente, essa assistência, ela era gratuita, né? Ela era totalmente baseada em doações, né? Por isso que as primeiras a surgirem foram as Santas Casas, né? Santas Casas de Caridade, ou Casas de Caridade. Inicialmente chamava Casa de Caridade, depois passaram a ser Santas Casas de Caridade, né? E aí começaram a chamar de Santas Casas de Misericórdia, né? A gente tem uma aqui em Sobral, como exemplo. E tudo, desde a construção, desde o terreno, eram através de doações, né? E a manutenção depois, né, dessas instituições eram também através de doações. A demanda aumentou muito, né, e aí surgiram modelos, né, como o modelo liberal privatista, no qual já se cogitava, né, a necessidade de um financiamento privado para a saúde, né, porque só a caridade não estava sendo suficiente para atender a demanda, mas que esse modelo privado ele se destinaria a
população com determinada característica, né? O modelo mais comumente conhecido dessa época é a questão do INAMPS, que quem tinha, né, quem trabalhava de carteira assinada, quem tinha um comércio, né, ou quem tinha dinheiro para pagar as mensalidades do INAMPS, tinha acesso à saúde, né? Tinha uma carteirinha do INAMPS. E aí é muito semelhante à saúde suplementar de hoje, né? Os convênios, Unimed, Camed, que a gente tem hoje. E o que se viu, né? E aí acho que foi a última equipe que colocou exatamente uma transformação, né, nesse modelo no mercado, né? E aí isso, quem é mais prejudicado somos nós, os pacientes, né? Então, você bota preço, você, né, determina o preço. E aí, gente, o que acontece? Né? Com isso, surgiu exatamente uma necessidade de um modelo que pudesse vir aí está aqui as meninas do biomédico, a Kelly e a Cris. Pudesse vir olhar para a saúde de uma forma mais ampliada, né? Mas anterior à clínica ampliada que as meninas acabaram de apresentar, nós temos ainda, né, o modelo sanitarista. E aí o modelo sanitarista, ele traz exatamente essa visão da importância do entendimento do processo saúde-doença, né, com foco na prevenção, com foco na promoção da saúde. Já se pensou, já se iniciou aí, né, essa visão do integral, do indivíduo, conforme o conceito da OMS sobre saúde, sobre doença, né? Então, esse modelo sanitarista, ele traz exatamente as campanhas, né? A prevenção, em primeiro lugar, né? A busca de uma melhor qualidade de vida para a população, a visão do impacto que os determinantes sociais de saúde eles trazem para as nossas condições de saúde. E aí, né, jamais recentemente, né, com o foco em alcançar essa amplitude, né, do processo de saúde-doença, se tem esse modelo da clínica ampliada, né, onde o foco é na prevenção, na promoção da saúde, na qualidade de vida, né, na busca aí do cuidado integral, do cuidado holístico, né, daquele cuidado verdadeiramente ampliado, com foco no ouvir, né, com foco no acolher, com foco no resolver. E aí a gente tem hoje, acaba tendo hoje, né, se a gente fosse dar uma olhada, se a gente for olhar, né, para o modelo que nós temos, a gente acaba tendo um pouquinho de cada um, né? Não sei se vocês perceberam, né? Então, temos modelo, não é mais hospitalocêntrico, mas a gente tem a necessidade do modelo hospitalar, né? Nós temos aí o modelo, não é totalmente sanitarista, né, com como é que eu posso dizer, a visão ali do profissional, né, fincado lá no território, mas a gente tem profissionais, né, que rodam aí nesses diversos serviços. Nós temos ainda modelos, né, privados, como eu acabei de citar, a saúde suplementar. Nós buscamos, né, atuar dentro do cuidado ampliado, né, com acolhimento, com classificação de risco, com gestão da clínica,
né, com a continuidade, né, do tratamento, com a continuidade aí de todo esse processo, né? Então, a gente consegue ver, né, o quanto a gente ainda tem um pouquinho de cada um. E aí a gente, né, vê exatamente a questão do médico, do modelo médico-cêntrico, né? Nós não temos mais um modelo, né, entre aspas, que seja médico-cêntrico, mas a gente vê que em tudo, né, o médico ainda é muito a figura central, né? Eu sempre pergunto para os meus alunos de pós-graduação, né, que já são enfermeiros, que já são nutricionistas, porque a pós-graduação em saúde da família ela é mista, né, ela é multidisciplinar, e eu pergunto para eles, né, vocês já viram uma unidade básica de saúde sem médico? Já. Ela estava funcionando? Estava. Você já viu a unidade básica de saúde sem dentista? Já. Ela estava funcionando? Estava. Você já viu a unidade de saúde sem nutricionista? Já. Ela estava funcionando? Sim. Você já viu a unidade de saúde sem enfermeiro? Todo mundo para, né? Por quê? Porque a gente não viu. E se viu, não estava funcionando. Se estava funcionando, não estava funcionando do jeito certo, né? Isso não é puxando brasa para nossa sardinha, não, tá? É porque o enfermeiro é exatamente esse profissional aglutinador, né? Aquele profissional que ele consegue ali ter esse poder de liderança, de arrastar as outras equipes, né? Os outros da equipe multiprofissional, né? Ele acaba sabendo de tudo um pouco, né? Como o Roberto está colocando aqui para a gente, porque a gente está sempre com essa visão, né, mais macro, maior, não é só a minha, né, meu quadrado aqui, né? Eu estou olhando o quadrado grande, né? Por mais que eu tenha a responsabilidade mais direta aqui pelo meu quadrado, né? Então, acaba que a gente conseguiria, né, consegue viver numa equipe de saúde da família sem médico. Mas aí a gente vai. Vocês sabem como é que funciona o modelo de financiamento da unidade básica de saúde, né, da equipe do programa Saúde da Família? Ele funciona, gente, da seguinte forma: atrelado ao QNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. No QNES daquela unidade tem que estar lotado o médico, senão o recurso não vem. Entendem? Então, assim, como é que eu consigo viver sem aquele profissional naquele serviço? Ah, professora, mas é mais difícil, é mais trabalhoso. Sim, que é ruim, claro que é. Se o ideal é a gente trabalhar em equipe, a gente trabalhar, né, numa harmonia, numa sincronia. Se a gente, de repente, perde um membro da equipe, isso é ruim mesmo, né? Mas se consegue viver sem. Né? E aí, gente, nesse contexto, né, a gente acaba refém, né, obrigados a ter um profissional médico lá dentro daquela equipe, porque senão eu não tenho o recurso, eu não vou receber o recurso. Entendem? Então, acaba que a gente ainda é modelo biomédico, né? A gente ainda é muito dependente aí da figura do médico, né? Da figura do médico. Tudo bem que isso tem uma certa explicação, né? É uma profissão muito mais antiga, né? É uma profissão que ela tem muitos procedimentos que são que fazem parte, né, do ato médico, que é a exigência de só poder ser realizado por médicos, né? A questão dos próprios reembolsos, né? Muitos procedimentos que nós da enfermagem fazemos, eles não podem ser pagos para nós, enfermeiros, né? Quando eles são pagos
precisa que um médico ele faça aí a prescrição, ele faça a solicitação, por mais que não tenha sido ele que tenha feito o procedimento. Então, a gente tem esses impasses, né? Essas situações aí que nos deixam descontentes, digamos assim, né? Mas, de modo geral, né, gente, no quesito saúde, e os meninos colocaram isso em uma das equipes, se eu não me engano, em uma das equipes de quinta-feira, o quanto nós temos um modelo, né, fantástico, né? Um modelo que não se tem em lugar nenhum do mundo, que é o SUS, que tem as suas falhas, e são muitas, né? Até porque, por ser um modelo novo, no qual se precisou desenhar, né, partindo do zero, porque quando você copia um modelo, é fácil, né, gente? Por exemplo, se alguém for implantar um modelo como o SUS em qualquer lugar do mundo, basta copiar o nosso modelo e leva lá e tá tudo bem, né? Mas a gente foi muito na base do erro-acerto, né? Se pensava uma forma, um modelo, um formato, se implantava e aí não dava certo, né? Se pensava de novo, de outra forma, de um outro formato, com algumas outras peculiaridades, não dava certo. E assim a gente foi levando, né? A gente foi indo aí nesse formato, né? E nós acabamos por ter uma visão aí, né? Bem, como é que eu posso dizer? Bem mais deturbada, né, do que hoje o SUS do que hoje o SUS representa, né? Infelizmente, dentro dessa... Oi? Quando da população se levantou com a qualificação de trabalho no estudo, né? Não tem trabalho formal, para ter acesso à saúde. A bolsa se levantou e conseguiu. Hoje o pessoal nem se ainda mais cada vez não conseguiu. Exatamente, né? Resultado aí de muitas lutas, né? Resultado de muita discussão, de muita dedicação, né, de algumas pessoas. E, como eu estava colocando, acaba que, como é algo novo, né, até o planejamento do que era necessário de recurso, de como é que as ações elas seriam distribuídas, teve impacto, né? Porque se eu não sei como é que se deu, se eu não sei como é que se está se dando, a gente acaba tendo aí essa certa dificuldade, né? Essa busca, essa interação aí de como é que a gente vai estar conseguindo, né, reverter essas situações, né? Então, há uma possibilidade, há uma situação, né, de estarmos focando, né, estarmos aí dirigindo nossos esforços, nossa atenção para realmente buscar essa valorização, né, Roberto? Para que as pessoas entendam, né? Porque criticar é fácil, né? Você vem jogar um balde de reclamação é muito fácil, né? Agora, se a gente fosse gestor por um dia, a gente entenderia o quão é difícil, né, você conseguir atender a todas as demandas, atender a toda a necessidade da população, a crescente necessidade que a população tem,
ao volume crescente de população, né, que nós temos. Só olha aquele momento, né? E aí agora... nós, seres humanos, o Roberto está colocando aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, que as pessoas reclamam muito por conta de que olham aquele momento ali em si, né? E aquele momento meu familiar está precisando, é aquele momento eu não consegui a assistência, mas não olha o entorno, né? O quanto as pessoas conseguem atendimento, quantas pessoas, né, recebem, conseguem aí o que querem, né, o que precisam. Então, é muito disso, né, da gente buscar essa valorização, né, buscar esse reconhecimento do quanto ele é importante para cada um de nós. Né? Mesmo quem tem convênio, mesmo quem tem dinheiro, né, para fazer procedimentos particular, se usufrui do SUS, né, de alguma forma. Então, isso é uma... Exatamente, né? E aí, isso as pessoas não entendem, mas eu sempre falo, né, muito para os meus alunos, sobretudo alunos de pós-graduação de saúde pública, que isso se dá muito por uma característica que nós, seres humanos, temos, né, que é o individualismo, né? A gente é muito individualista. E nós somos, gente, individualistas. Não tem para onde correr. Eu não sou. Nós somos. Todos nós somos. Né? A gente, a minha dor, né? A minha dor é maior do que a do outro. A minha fome é maior do que a do outro. Eu sou mais bonita do que o outro. Meu filho é mais inteligente do que o outro. Então, as nossas coisas, elas sempre são mais importantes do que a do outro. Né? E aí, nesse contexto, é que fica difícil a coletividade, né? Que é o foco do modelo de saúde pública que nós trabalhamos, né? A coletividade. É o entender que a coletividade ela tem um papel fundamental nos processos, mas que nós somos livres. Né? Querem ver um exemplo? Essas vacinas. Né? Maior exemplo o que é o bom para a coletividade? Todo mundo se vacina, né? Quanto mais pessoas vacinadas, mais eu tenho a garantia de que eu não vou pegar, né, de alguém. Então, o coletivo, para o coletivo, o ideal é que todo mundo tomasse vacina, né? Para a gente, por exemplo, se livrar logo dessas máscaras, né? Entretanto, a gente precisa respeitar o individual, a liberdade. Né? A gente ainda tem, né, liberdade sobre o nosso corpo. Por isso que a gente pode fazer tatuagem, por isso que a gente pode doar um órgão que a gente queira doar, um rim, por exemplo. Né? O aborto, né, em alguns países onde ele já é liberado, é exatamente... onde ele não é liberado, como no caso do Brasil, é muito por isso, né? Porque eu tenho autonomia sobre o meu corpo, mas ali é um outro corpo, né? Então eu não tenho ainda total autonomia sobre esse outro corpo, né? Que está dentro do meu. Então, fora as questões, né, religiosas, as demais questões envolvidas, né? Estou colocando assim de modo mais geral. Então, assim, você fica nessa disputa, né? Entre o coletivo e o individual, entre aquilo que seria bom para o coletivo, né? Outro exemplo é a dengue, gente. Dengue é uma doença milenar. Não era mais para a gente conviver com dengue. Ou medicamento, a gente já ter conseguido convencer a população de como a gente pode erradicar a dengue, né? Então, a mesma coisa que a gente ficou vendo, que as siglas, você acaba não dizendo, talvez eu e que falar,
passei a legislativa e eu vi que ali no fio nunca se acaba. Não. A gente não entende porque de fato a colaboração ali na porta e a gente não consegue entender que isso ali não acaba, porque o estudo, né, é grandioso, mas é limitado ao mesmo tempo, né? Vai e volta, né? Porque na verdade não deve ser resolvido, né? Eu passei a legislativa e vai e volta, mas não acaba com o. E aí a gente volta para o coletivo de novo, né? Quando você vai avaliar ali os casos, muitos e muitos casos que estão lá, sobretudo no final de semana, seriam facilmente evitados, né? Se as pessoas fizessem os seus papéis dentro, né, dessa visão, né, coletiva, né? E aí a questão, Jordão, assim, quando a gente passa na pele, enquanto instituição, a gente vê isso, né? Nós passamos lá no Hospital do Coração as últimas 6 semanas, mais ou menos. Nessas últimas 6 semanas, diariamente, a gente tinha, no mínimo, nós temos um pronto atendimento, nós não temos uma emergência, né? Diferente da Santa Casa, que tem a internação, né, na emergência, são 25 leitos lá de internação, fora a UTI, né, enfim. Então, você tem unidades, você tem leitos de internação. No Hospital do Coração, nós não temos leitos de internação na emergência, né, então a gente só tem um pronto atendimento. Entretanto, né, Johnny já levou algum paciente lá para o Hospital do Coração, nós temos 4 leitos de estabilização, né? Temos 2 salas de estabilização, cada uma tem 2 leitos de estabilização. E aí lá são leitos que, teoricamente, deveriam ser somente para estabilizar o paciente e dali, ou ele volta para o hospital de origem, ou ele vai para um hospital geral, ou ele entra, né, para dentro do hospital. O entrar para dentro do hospital era a via mais fácil que a gente tinha até poucos meses atrás, né? A gente sempre tinha vaga, sobretudo em UTI, né? Sempre tínhamos vaga, né? E aí, gente, nessas últimas 6 semanas, mais ou menos, diariamente a gente tem no mínimo 3 pacientes internados na emergência, precisando, esperando vaga nas nossas UTIs, né? E aí, gente, a gente tem 22 leitos de UTI, entende? Então, são muitos leitos de UTI, né? Só que você não consegue dar vazão. Teve um dia que eu entrei em desespero, que foi de quinta para sexta. Ou foi de quarta para quinta, ou foi de quinta para sexta, semana passada. Nós tínhamos 8 pacientes. Eu tinha as 4 camas, eu tinha 2 macas em cada sala de estabilização, né? E eu tinha ainda uma poltrona, aquelas cadeiras do vovô, né? Com as poltronas reclináveis em cada unidade. Isso internado. Não é os pacientes que eram para ser atendidos ainda, não. Esses já tinham sido atendidos, já tinha sido definido, já tinha sido solicitada internação, já tinha sido internado, estava aguardando leito de UTI. Eu tenho 22 leitos de UTI. Eu tenho 8 pacientes lá fora esperando. Qual o percentual disso aí dá? Vocês que são bons na matemática? Dá quase 50%, né? Dá aí uns 35% mais ou menos, né? De espera lá fora para os leitos lá dentro, né? Então, assim, professora, por que isso? A gente, em discussão lá interna, acredita que seja exatamente aí, os motivos da internação são vários: insuficiência cardíaca, infarto, síndrome coronariana, arritmia, né? Mas assim, o porquê disso, professora? A gente acredita que esse boom, essa, né, loucura toda que está sendo lá agora, seja por todo esse tempo que as pessoas passaram, né, isoladas, sem buscar assistência médica, né? Mesmo os pacientes que já eram
Exatamente, né? Mesmo os pacientes que já eram sabidamente cardiopatas, né? Que pararam de receber acompanhamento, né? Não tinha para onde ir, não tinha consulta, não tinha, né? Então isso dificulta, né? Isso retardou e isso fez com que houvesse, né? Uma complicação maior também. E o Rosângela? A Rosângela está colocando aqui a questão da atenção básica também, né? Só quem era para ir para posto, né? Só quem era para sair de casa, quem era para procurar assistência médica aí durante esse 1 ano e 6 meses que nós passamos, era quem estava com Covid ou com sintomas gripais, né? Outra doença não existia no mundo, outra doença não matava no mundo, né? Então, isso é que a gente acredita que tenha sido esse impacto, né? Desse boom, assim, da gente não conseguir dar vazão, né? Você fica esperando que o paciente morra, que o paciente melhore, assim, da noite para o dia, aí você acaba tirando o paciente de dentro das UTIs antecipadamente, né? Ou seja, ele não está 100%, ele já está 90%, então manda ele para a enfermaria para botar o que está lá fora, né? Para dentro. Mas, assim, acaba que isso é um risco, porque se ele não está indo 100%, pode ser que haja necessidade dele voltar de novo, né? Porque ele não se recuperou totalmente. E aí, gente, as famílias não entendem, sabem? Nem os pacientes, né? Assim, eu não estou julgando nem criticando, longe de mim. Eu também talvez não entenderia se eu estivesse lá enquanto paciente, né? Mas aí o que acontece? Eles se veem lá, né, como todos iguais, né? E aí, o modelo que as meninas acabaram... Agora, Ítalo, vaga zero para tudo no mundo, viu? Soluçou tem vaga zero, certo? Eles não estão mais fazendo o que a secretaria tinha nos orientado, né? Que quem decide o que é vaga zero é a regulação. Não, hoje eu estou lá no Mucambo, né? E aí eu que defino que esse paciente é vaga zero e eu mando, né, goela abaixo. E aí esse paciente fica lá na emergência, porque eu não tenho leito lá dentro, eu não tenho cama lá dentro para colocar esse paciente, né? Verdade. E professora, porque esses últimos dias, na semana passada, a gente estava realmente até aqui na cidade, estava com vários casos que precisavam ser transferidos para o Hospital do Coração, mas a gente preferiu colocar na regulação. E aí o paciente aguardou 2, 3, até 4 dias esperando uma vaga. E a resposta que a gente tinha era só essa, né? Que estava com a emergência lotada, que não tinha vaga e pediu para aguardar. E aí a demanda mesmo era só amenizar o paciente aqui enquanto a gente pudesse. Mas realmente, como você falou, tinha médico que não, vamos mandar em vaga zero, vamos mandar em vaga zero. Aí a direção da unidade não permitia, dizia que pela definição do César, teria que colocar na regulação. Mas tem município que ainda manda, viu, Ítalo? Tem professora. Oi, Rosângela. Só salvando aí a regulação. Não, eu tô, na verdade, eu estou falando bem da regulação. Não, só frisando aí uma questão da questão da vaga zero, né? A orientação que a gente passa, né, sempre para os municípios, é que como é que eu posso dizer? O poder da vaga zero, né? Quem pode dar é ou o médico regulador, né? Ou o médico do SAMU. Tipo, se o médico do estabelecimento, né, ele vê que o paciente dele é grave, ele pode estar acionando o SAMU, e aí o SAMU manda a equipe dele, ele chegando lá, ele vendo que o paciente realmente é grave, ele diz se manda ou não. E aí eles comunicam a gente, né, faz essa comunicação, até mesmo para a gente fazer a reserva, né, daquela solicitação. A gente não chega a cancelar, né? Até mesmo porque a solicitação ela já está em percurso em questão de regulação. Mas, tipo, se o município ele mandar, né, digamos, em vaga zero, às vezes eles ligam comunicando, eu estou mandando paciente em vaga zero. Quem foi que mandou? Foi o meu médico mesmo. Isso não é vaga zero. Isso é demanda espontânea por conta do próprio médico. Exatamente. A gente não considera como vaga zero.
Exatamente. Que só quem manda é o médico regulador ou do SAMU. É exatamente essa orientação que nós, enquanto recebedores, né, temos, né, que é exatamente quem define a vaga zero. O hospital é porta aberta, mas quem define a vaga zero não somos nós, né, e não são os médicos que estão mandando, e sim a regulação. Né? A gente fica sempre, no caso, o SAMU, mas nem todo lugar, né, a gente tem SAMU ainda, então chega muito paciente, assim, vaga zero, né, com uma história, às vezes, totalmente diferente do que o paciente realmente está, ou então, gente, chega em vaga zero, totalmente sem assistência. Ele manda... Professora, só lhe interrompendo, hoje a gente pegou até uma regulação que ela foi até meio assim, até o médico mesmo, o regulador, ele ficou na dúvida qual era a conduta que ele tomava. Porque o paciente, ele estava com 2 queixas, né? Ele estava tanto com suspeita de AVC como de infarto. Ele, para onde eu vou mandar agora esse paciente? Para a Santa Casa, né? Que é um quadro neurológico, que é a referência em neurologia, ou para o Hospital do Coração. E aí, daí ele pegou, colocou... Eu não acompanhei mais depois, porque quem estava acompanhando essa solicitação era a minha outra colega, né? E aí eu só sei que, por fim, né, a solicitação foi colocada uma pendência, pedindo para anexar o ECG, e realmente o paciente estava infartando e ele teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito em seguida. É porque a gente teve um também à noite, que foi aberto protocolo de AVC lá no hospital. Será que foi esse? Não, professora, porque ele não chegou a ser transferido. Ele era de Jijoca, se eu não me engano, ele tinha 63 anos, ele não chegou a ser nem transferido. Ah, então pronto. Porque a gente teve, na madrugada, cadê, ó? Não, desculpa, foi o protocolo de sepsis que foi aberto. Sei que fosse de AVC. Aí nós, enfermeiros, vamos estar lá, né? Aí a gente manda, né? E aí ficar lá com os pacientes para morrer nas nossas costas, né? Porque nem declaração de óbito a gente pode fazer, né? Né? Exatamente. E aí, às vezes, como eu acabei de falar, mesmo tendo médico, às vezes eles mandam de qualquer jeito, né? Eles mandam aí de qualquer forma, né? Cansa de chegar naquelas fiorinozinhas, né? Paciente que eles dizem ser grave, chega na fiorino, não tem bala de oxigênio na fiorino, às vezes o paciente vem entubado, não tem ventilador mecânico, vem abusando pelo técnico de enfermagem, né? Vem só o motorista e o técnico de enfermagem, entendem? Então, assim, enfim, isso de longe que é culpa da regulação. Pelo contrário, a regulação tenta, né, dar o máximo de rapidez, né, de agilidade, né, aos processos. Agora que realmente falta muito a ponta, né? Falta muito aí a ponta, falta conhecimento na ponta, falta estrutura para a ponta, né? Você tem UPA que não tem eletrocardiograma, né? Que não tem raio-x, que não tem laboratório. Então, uma UPA dessa serve para quê? Né? Para fazer o que uma unidade básica de saúde faria, que é fazer uma anamnese de exame físico. Para fazer um exame mais complementar, por mais simples que seja, ela não consegue. Para daí ajudar vocês da regulação a direcionar esse paciente adequadamente, né? Porque tem muita variedade aí nos quadros clínicos, né? Então, a gente tem muito disso, né? Infelizmente. Bom, meninos, então, estão todos de parabéns, né? Finalizamos aqui o nosso seminário. Segunda-feira nós teremos a nossa AP2, né? O professor bagunçou tudo, né? Botou AP3 antes de AP2 e tal, mas é porque a orientação é que a AP1 e a AP2 elas sejam escritas, né? E a AP3 a gente fica a critério do professor, se quer manter uma prova escrita ou se
quer variar, fazendo seminário, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, nós teremos a nossa AP2 na segunda-feira, né? E quem já passar, né, já vai se livrar da professora, pelo menos processar de doença, né? Vamos continuar aí na nutrição. Mas, se não, a gente já vai agendar, né, na sequência aí, a NAF, tá bom? Dia 1º é a nossa AP2, certo? Todo o conteúdo, tá bom? E quem ainda não me mandou, né, o trabalho escrito do seminário, me mande. Quem também ainda não enviou o relatório das atividades de extensão, envie, né? Porque tudo isso vai melhorar a vida de vocês, né? Vai ajudando aí nas notas de vocês, tá bom? O que, meu filho? Não, o trabalho escrito que é 50%. O trabalho de extensão, ele vai pontuando, né, nas notas, nas provas. Trabalho de extensão, o relatório da extensão. Não, é em grupo, né? Você faz atividade em grupo, você faz um só do grupo, manda o nome de todo mundo. Bom, eu já fui fazendo a chamada conforme as entradas, vou só conferir aqui. A Joyce entrou, foi quem eu não vi entrando. Lourdes entrou? Não. Pronto, o restante todo mundo entrou, todo mundo está presente. Professora. Oi? Segunda-feira não vai ser. A gente Sobral não foi transferido Vai ser feriado. Feriado, não vai ser um